Olá, muito bom dia. O meu nome é Ruth Rodrigues, pertenço ao Departamento da Qualidade da ERSAR e estou aqui para vos acompanhar nesta sessão de esclarecimentos relativa ao reporte de dados do Sistema de Avaliação da Qualidade dos Serviços de Águas e Resíduos de 2020. Esta sessão é dedicada às AGs em alta dos serviços de águas. Mais uma vez, este ano, e devido à pandemia do Covid-19, esta sessão será realizada em regime de teletrabalho. Assim, pedimos desde já desculpa por qualquer falha de rede, qualquer som de ambiente que possa surgir. Estou sozinha em casa, é um facto, mas tenho à distância o apoio dos meus colegas, Alexandra Costa, Joana Cardoso e Douglas Lindolfo. Apoio e ajuda que agradeço desde já. Feito este pequeno enquadramento, vamos então dar início à nossa sessão. A sessão foi dividida em 4 partes, em que inicialmente iremos fazer um pequeno enquadramento da ação de esclarecimentos, de seguida apresentar os prazos que estão associados ao processo de avaliação da qualidade de serviço de 2020, apresentamos de seguida o guia técnico e os fecheiros do reporte a utilizar no âmbito do reporte de dados de 2020 e finalmente vamos entrar então na resposta às questões que possam surgir ou que foram apresentadas no momento da inscrição. Quanto à ação de esclarecimentos, só relembrar que ela faz parte das ações de capacitação às EGs que a ERSAR realiza anualmente de apoio aos vários ciclos de regulação que implementa ao longo do ano. É a terceira edição no formato webinar, portanto em formato online, o que permite um maior número de participantes, portanto não estamos limitados a uma capacidade de uma sala ou à distância de que é necessário fazer a deslocação para ir ao local da formação e permite que também que a sessão fique disponível para consulta futura por todas as EGs. Para além desta sessão, relembramos os outros instrumentos que a ERSAR disponibiliza para o apoio no reporte da informação da qualidade de serviço, dos quais destacamos o Fórum da Qualidade de Serviço no portal da ERSAR, onde podem ter acesso a todas as perguntas e respostas que foram colocadas ao longo dos anos sobre indicadores, dados, dúvidas que foram surgindo. No entanto, para terem acesso a esta informação, relembramos a necessidade da subscrição dos fóruns. Portanto, alertamos a todos os técnicos que façam a subscrição dos fóruns da ERSAR. Adicionalmente, a ERSAR disponibiliza também uma linha telefónica de helpdesk, que funciona diariamente entre as 10 e as 12, portanto, onde também as entidades todas podem colocar as questões e os técnicos da ERSAR irão responder. E, finalmente, relembrar que todas as sessões de esclarecimento que foram gravadas nos últimos 2 anos e esta presente, ficará disponível no canal da ERSAR na plataforma eletrónica do YouTube. Para além destes instrumentos mais oficiais, digamos assim, existem também os e-mails dos técnicos que acompanham as EGs. Portanto, também é um instrumento que todas as entidades gestoras já têm e que conhecem e que usam. Fazer só umas pequenas notas sobre o funcionamento deste webinar. Inicialmente vão ser esclarecidas as questões que foram colocadas pelas EGs no momento da inscrição. Pedimos que as questões que tenham ou que vão surgindo ao longo desta sessão sejam colocadas na janela de chat do Teams, que aparece do vosso lado direito no ecrã, e que a nossa moderadora, a Joana Cardoso, irá tornar visível para todos os participantes. No entanto, existe aqui um pequeno desfazamento temporal e estamos limitados também com o horário desta sessão. Portanto, se houver alguma questão que seja colocada na janela de chat que não seja respondida por falta de tempo, a ERSAR irá publicar no Fórum da Qualidade do Serviço tanto a pergunta como a resposta. Portanto, todas as questões serão respondidas. Quanto aos prazos associados ao processo de avaliação da qualidade do serviço, no âmbito da qualidade de serviço de 2020, ficaram estabelecidos os prazos a cumprir pela EG e ERSAR, que são os seguintes. A divulgação no portal pela ERSAR da versão atualizada do guia técnico era para ser publicada no dia 31 de janeiro e foi cumprido, portanto temos ali um Vzinho. A divulgação no portal pela ERSAR dos fecheiros de reporte atualizados foram também publicados no dia 31 de janeiro, a data que estava definida, portanto também temos ali um Vzinho. Quanto ao prazo para a submissão pelas EGs no portal da ERSAR, relembrar apenas que o Regulamento dos Procedimentos Regulatórios estabelece que o reporte dos dados da AQS é efetuado até ao dia
31 de março para as entidades gestoras em alta e o dia 30 de abril para as entidades gestoras em baixa. Sem prejuízo da legislação que tem vindo a ser emitida ao abrigo do estado de emergência e considerando a importância que os dados da qualidade de serviço têm para a monitorização dos serviços essenciais, pedimos o esforço de todas as entidades gestoras para que procedam ao reporte dos dados dentro dos prazos inicialmente definidos. Portanto, nós sabemos que é um esforço adicional, mas gostávamos de ter também aquele vizinho verde à frente de cada uma destas datas. O ano passado foi um ano excepcional e todas as entidades gestoras conseguiram cumprir o dia 31 de março, portanto pedimos mais uma vez todo o vosso esforço e dedicação para termos também esta data cumprida. Quanto ao Guia Técnico e Fecheiros de Reporte a utilizar no âmbito da qualidade de serviço de 2020. Referir que para as entidades gestoras em alta, tanto o guia como os fecheiros não sofreram qualquer tipo de alteração digna de destaque. Portanto, só relembrar que as alterações no guia estão sempre assinaladas a amarelo, portanto, como temos aqui, por exemplo, a data da versão, e como já devem ter reparado, para as entidades gestoras em alta não houve qualquer alteração significativa. Portanto, não houve nenhuma alteração digna de nota. Não havendo no guia, não existe também no fecheiro de reportes. Portanto, os fecheiros de reportes são idênticos, digamos assim, aos do ano passado, com pequenas atualizações, tanto de datas como de designação de algumas entidades gestoras em baixa que foi necessário fazer a alteração, pequenas correções de fórmulas que, entretanto, detectámos que havia pequenos lapsos, mas a informação que é necessário reportar é essencialmente a mesma. Portanto, não houve, de facto, qualquer alteração para as entidades gestoras em alta. Tendo apresentado a ação, os prazos e os guia e os fecheiros, iríamos então ao esclarecimento de questões e de dúvidas que possam surgir ou que tenham, neste momento, os vários participantes. Relembrar que, no momento das inscrições, nenhum dos participantes colocou qualquer questão para ser esclarecida nesta sessão. Portanto, relembro, mais uma vez, então, que do lado direito do vosso ecrã tem uma janela onde podem colocar as vossas questões e que tenho os meus colegas aqui a ajudar-me a publicá-las para eu ver as questões. Portanto, eu, neste momento, estou a ver que ainda não existe nenhuma questão, portanto, iria-me permitir passear um bocadinho aqui no fecheiros, só para vos dar nota de pequenas alterações que possam ter existido no âmbito do reporte. Portanto, só como há bocado referi, não há alteração de informação solicitada, só pequenas correções de datas. Por exemplo, na folha de reclamações tivemos que alterar, de facto, o ano em causa, portanto, foi a atualização aqui dos dados dos feriados do ano. No que diz respeito, por exemplo, às condutas, também foi só necessário a inclusão do ano de 2020. Portanto, foi este tipo de alterações que foram efetuadas nos fecheiros das altas. Portanto, não houve, de facto, qualquer alteração de informação a solicitar, colunas adicionais, não houve, de facto, qualquer tipo de alteração. Portanto, vou mais uma vez socorrer-me aqui. Já temos uma pergunta, muito obrigada. Agradeço à Constança Branco, que pergunta qual o feriado que deve ser colocado no separador de reclamações, tendo em conta que reporta informação de vários municípios. Sim, senhor, parece que eu andar a passear pelo fecheiro ajudou a levantar questões. Na folha de reclamações, o feriado municipal que deve ser colocado e identificado é o feriado do município onde está localizada a sede da entidade gestora. Portanto, se a entidade gestora estiver localizada em Lisboa, será o feriado de Lisboa, se estiver em Vila Real, será o de Vila Real. Portanto, tem a ver com a sede e não com a área de intervenção da entidade gestora. Espero ter respondido à questão colocada. Se houver alguma dúvida que subsista, por favor, peço o favor que volte a questionar. Vou tentar aqui também, indo ao fecheiro de saneamento, têm sido colocadas várias questões via fórum e via e-mail aos técnicos da ERSAR no que diz respeito ao preenchimento das folhas de comprimento X amostras. Portanto, consoante o número de amostras que é definido pela licença de descarga, assim deve ser preenchido
a folha. E tem-se levantado várias questões sobre como se deve preencher este fecheiro. Relembrar que estas folhas de X amostras estão completamente desbloqueadas, portanto, as entidades gestoras podem formatar, alterar estas folhas, porque efetivamente cada instalação de tratamento tem a sua especificidade. Portanto, não nos foi possível a nós, ERSAR, sistematizar a informação e, portanto, tivemos que deixar estas tabelas completamente desprotegidas, de modo a que as entidades gestoras possam fazer alterações necessárias para adaptar ao seu título de descarga. Podem acrescentar parâmetros, podem, por exemplo, se houver algum ETAR que tem a sua maioria dos parâmetros com 24 amostras, que o SST, CBO e CQO são de 24 amostras, mas, por exemplo, o azoto e o fósforo são só de 12, a entidade gestora deve preencher toda a informação na tabela das 24 amostras, tendo o cuidado de, nas colunas do azoto e do fósforo, ir buscar a fórmula que está na de 12 amostras, por exemplo, ir buscar aqui a do azoto e do fósforo, chega aqui, copia estas células e vai para a folha das 24 e copia a fórmula. Desculpa, é esta, que agora não estava a ver. Dizer que sim, que pode. E porquê? Porque o fecheiro tem que saber quantas amostras é que efetivamente o título de descarga exige para ele conseguir ver se cumpriu ou não cumpriu aquilo que estava definido. Portanto, é necessário estas folhas, é necessário realmente a vossa colaboração para irem preenchendo estas tabelas conforme o vosso título de descarga. Vou, entretanto, pensar mais perguntas. Ok, sim senhora. Temos mais uma questão colocada pela engenheira Constança Branco. No preenchimento da folha IMC, o que devemos considerar na coluna existência de medição de água residual à entrada da ETAR, quando existe medidor de caudal que se encontra avariado ou esteve variado durante um determinado período de tempo. Portanto, estamos a falar de ETARs, então vou manter-me aqui no fecheiro do IMC, de saneamento, e vou à folha do IMC, e vou ver então o que é solicitado no que diz respeito às ETARs. Pronto. Mais uma vez, relembrar que este índice de medição de caudal o que pretende avaliar é efetivamente as infraestruturas que a entidade gestora opera e que tem uma medição associada. Portanto, aqui o que é importante saber é se existe ou não o equipamento. Se o equipamento avariou por um pequeno período de tempo no ano em análise, vamos dizer que sim, portanto que a infraestrutura tem a medição de caudal. Peço desculpa. No entanto, houve ali um pequeno período de tempo onde efetivamente não houve a medição de caudal. No entanto, se é um equipamento que já está completamente, portanto, é antigo, é obsoleto, já não há qualquer hipótese de reparação, portanto, é preciso instalar um equipamento novo, então aí vamos dizer que não, que a instalação já não tem a medição. Portanto, espero ter sido suficientemente clara na minha resposta. No entanto, mais uma vez, se houver alguma dúvida que subsista, peço o favor de colocar. Portanto, vou aqui fazer aqui mais um bocadinho de compasso de espera para ver se, entretanto, surgem mais dúvidas, mais questões. Portanto, eu aqui também aproveito para dizer que aqui houve, de facto, na folha de IMC, houve aqui uma pequena correção na fórmula de cálculo da classe A. Portanto, havia aqui uma falha em que aparecia, portanto, a EG se preenchesse 5 linhas, por exemplo, aparecia 20 pontos na classe A, mas depois no total ele estava a duplicar a informação. Portanto, este ano acredito que possa haver aí alguma diminuição de pontuação que tinha a ver com esta falha no fecheiro de reporte que só este ano é que foi devidamente identificada e corrigida. Portanto, pedimos desde já desculpa por qualquer situação que possa surgir desta falha, mas de facto só ao longo do processo de validação é que nos apercebemos desta falha. Pronto. Portanto, mais uma vez também só me relembrando, só para ver se vão surgindo dúvidas
Também no que diz respeito ao IMC das águas de abastecimento, portanto, só também relembrar a importância de identificar os pontos de entrada de água, portanto, ou seja, e identificar as infraestruturas onde existe de facto a entrada de água do outro sistema, portanto, se houver importação de água do outro sistema, é importante que haja aqui esta identificação, de modo a que na classe H totalize o total da água que entra no sistema. Portanto, a importância de identificar de facto onde existe importação de água, pronto, digamos assim, para ser mais clara na minha explicação. Pronto, mais uma vez, estou-me a lembrar assim de questões que têm sido colocadas recentemente via mail, via fórum. A ver se, entretanto, se surgem mais dúvidas. Estou a ver que não. Não há mais questões. Peço ajuda à Joana também se me escapou alguma. Portanto, peço que me ajude a verificar se houve aqui alguma questão que eu tenha saltado. Mas julgo que não, que estou a seguir aqui as questões que estão a aparecer. Pronto. Eu não sei, sinceramente, assim, mais qualquer situação digna de destaque que possa agora fazer ressalva. Só em relação ao guia também, pronto, só uma pequena nota também. O EV, portanto, o índice de valor da infraestrutura, passou de estar em testes para estar em revisão. Portanto, continua a não ser avaliado, este ano vai continuar a não ser avaliado, mas de facto percebemos que tínhamos ali ainda que fazer uma revisão mais incisiva no cálculo do EV. Portanto, deixou de estar em testes e passou a estar em revisão. Mais uma vez, solicitamos que realmente toda a informação que tenham no vosso cadastro seja reportada no fecheiro ou na folha condutas ou na folha coletores, por forma a AERSAR ganhar sensibilidade e ganhar informação realmente para que se consiga calcular o valor atual da rede, o custo de substituição. Portanto, é só essa, foi assim a alteração, que nem é alteração, porque continua a não ser avaliado, mas achamos que era realmente de bom tom, digamos assim, passar este índice de testes em revisão, porque realmente não era só em testes, precisava realmente aqui de algum trabalho também e de recolha de informação. Mais uma vez vou aqui socorrer-me da minha colega para ver se existe alguma questão colocada. Portanto, peço à Joana que me indique, por favor, se existe neste... Não, ela está-me a dizer que não há mais questões adicionais. É bom sinal que o sistema já está bem integrado, já está bem assimilado, portanto que as entidades todas já não têm realmente grandes dúvidas. Mas vamos lá ver se eu consigo aqui suscitar alguma questão, alguma dúvida que possa surgir entretanto. Não sei se não existe assim nada de... Não está-me assim a surgir assim mais nenhuma questão. Estou-me a relembrar assim realmente, como eu vos disse, das várias questões que foram sido colocadas mais recentemente pelas entidades todas em alta. E não tenho assim nada, sinceramente, que me digne de destaque. Eu não sei o que é que... Portanto, aqui nos coletores, mais uma vez, é exatamente a mesma situação. Portanto, pedimos que coloquem toda a informação do vosso cadastro, de modo a que nós consigamos depois ter informação suficiente para o cálculo do IVI. Hectares e fossas céticas coletivas, mais uma vez, relembrar que no âmbito do indicador de cumprimento de licença de descarga, só devem ser incluídas as infraestruturas que tiveram um tipo de descarga válida a totalidade do ano, portanto, nós sabemos que é muito limitativo, mas pronto, são as regras com que tivemos que nos cingir para realmente termos a informação necessária para a validação do cumprimento da licença de descarga e para se avaliar o cumprimento das instalações. Portanto, mais uma vez, esta questão das amostras, portanto,
Uma infraestrutura tem que ser reportada na mesma folha, na mesma tabela, com as devidas adaptações que eu já referi há pouco. Mais, o que é que eu posso também mais referir? Descarregadores. Nos descarregadores existe às vezes alguma falha no preenchimento, que é referirem que o descarregador não é monitorizado, portanto já vai entrar no cálculo do indicador como sendo um descarregador de emergência não monitorizado, e depois contém informação, portanto, como não é todos os dias, como bem se lembram neste indicador, é necessário que os descarregadores sejam monitorizados diariamente, incluindo fins de semana e feriados, mas podem haver descarregadores que são vigiados os dias da semana e, portanto, sabem que, apesar de segunda a sexta, houve, por exemplo, 50 descargas, e colocarem aqui esta informação. Alertamos que, quando aparece alguma célula a cinzento, é para não preencher, porque neste caso, se repararem, vai ficar, o mesmo descarregador vai ficar, portanto eu tenho que identificar o meio que é não sensível, por exemplo, e se preenchessem esta informação, este mesmo descarregador iria estar a ser contabilizado 2 vezes, portanto, iria estar a ser contabilizado como descarregador de emergência não monitorizado e com funcionamento insatisfatório. Portanto, só relembrar que sempre que aparecerem células a cinzento, esta informação não deve ser preenchida. Portanto, se dizem que o descarregador não é monitorizado porque não cumpre a exigência de ser vigiado todos os dias, então devem eliminar esta informação e deste modo só é contabilizado uma única vez. Pronto. É também uma daquelas situações que é identificada em sede de auditoria ou de validação da informação. Portanto, isto é uma daquelas informações que também posso passar para ajudar a ver se existem, entretanto. Estou a ver que ainda não há mais questões. Pronto, que temos questões adicionais. Mais uma vez digo que é bom sinal. Vou tentar aqui fazer um bocadinho mais de tempo para pode ser que entretanto surja alguma questão. Estações elevatórias. Portanto, aqui também só tendo em conta a capacidade instalada das estações elevatórias, portanto, deverão ser identificadas todas as estações elevatórias, bem como todas as capacidades instaladas, para o fecheiro conseguir depois utilizar essa informação para o cálculo de fator de uniformização e consumo de energia para bombeamento. Portanto, esta coluna é de extrema importância para o cálculo do indicador. Em relação ao ICI, nada a destacar, portanto, a informação não houve qualquer alteração, o IGPI também não, estamos precisamente com o mesmo índice ainda de cálculo. O IMC foi a tal questão colocada. Também, aqui também, tanto no ICI como no IMC, pedir a vossa especial atenção para que não sejam colocadas ou que não sejam arrastadas as células. Às vezes, as entidades todas enviam os fecheiros para os técnicos de ERSAR a dizer que a classe B ou classe C não está a contabilizar, não está a pontuar. E porquê? Porque nós, quando depois vamos ver a fórmula que está por trás, reparamos que, certamente por lapso ou até para facilitar o vosso preenchimento, procederam ao arrasto de alguma célula. E quando arrastam alguma célula, a fórmula perde a referência à célula correta e, portanto, fica com o REF e está a impossibilitar o cálculo da pontuação. Portanto, pedimos o vosso especial cuidado quando estão a preencher estas tabelas, tanto do ICI como do IMC, para não arrastarem células para evitar esse tipo de situações. No entanto, como sabem, qualquer situação, qualquer correção ao fecheiro que seja necessário, é enviarem o fecheiro para o técnico que está a acompanhar a vossa EG e que fará a correção e enviará de volta o fecheiro corrigido. Portanto, também não é uma solução, não é um problema sem solução, mas escusam de estar depois à espera da correção do técnico da ERSAR. Vou aqui tentar ver se já existe mais alguma questão.
Parece que não. Continuamos sem nenhuma questão adicional. Eu não sei se... Eu não tenho assim mais ideia nenhuma. Peço ajuda aos meus colegas para ver se têm assim, alguma dúvida que vos tenha aparecido na minha apresentação. Joana, Alexandra? Não sei se surgiu alguma questão. Se não, diria que a sessão não há assim... Poderia dar por encerrada, relembrar apenas os vários instrumentos e várias ferramentas disponíveis para o esclarecimento de questões. Relembro então o fórum, o designado como helpdesk telefónico, o designado helpdesk por e-mail, digamos assim, as sessões que estão disponíveis no YouTube. Não sei se valerá a pena peço ajuda aos meus colegas, se valerá a pena continuarmos então, se há indicação de questões a chegarem ou não. Pronto, parece que os meus colegas também não têm dúvidas, o que também é bom sinal. E penso que então, se me permitem, então, daria a sessão, vou confirmar com os meus colegas, mas diria então que queria dar por encerrada a sessão, agradecer a vossa presença, relembrar então mais uma vez os instrumentos de apoio ao preenchimento do reparo da qualidade de serviço, relembrar também que, entretanto, se surgir alguma questão e que a sessão tenha entretanto, sido encerrada, que a questão e a resposta serão colocadas no Fórum de Qualidade do Serviço, para que todas as entidades gestoras tenham acesso à resposta. E, sendo assim, se calhar, agradecia a vossa presença, a vossa participação e desejar-vos tudo de bom e com saúde. Muito obrigada. Muito bom dia.